Você já reparou que hoje em dia falar o que você realmente pensa se tornou um ato de coragem nossa? Ou melhor, uma roleta russa. A gente vive numa época onde a mentira confortável ganhou status de virtude nossa. E a sinceridade crua é tratada como se fosse uma agressão física. Se você elogia uma mediocridade, tá tudo bem. Se você aponta a falha para uma pessoa tentar ser melhor, você vira vilão da história. Hoje a gente vai falar sobre o preço exato que a gente paga por tentar ser honesto num mundo onde as pessoas só querem ouvir apenas aquilo que lhe façam bem, sem nenhuma crítica. A nossa sociedade, ultimamente, ela aplaude a bajulação enquanto pune a nossa sinceridade. E isso é muito complicado. Preferimos sentir um conforto em ouvir uma ilusão do que uma pessoa chegar e falar uma palavra para você ter um crescimento. É a tal da ditadura do elogio falso. Sabe aquela situação que todo mundo vê que o projeto tá ruim, que a ideia é fraca, mas ninguém ousa falar nada? Todo mundo prefere sorrir, bater palma e falar: nossa, que incrível. É só para não fazer aquele climão no meio das pessoas. A gente criou uma cultura assim onde o elogio vazio vale mais do que uma crítica construtiva. Só que tem um detalhe nisso, que a galera esquece e acaba deixando de lado. A mentira conforta somente hoje, mas com o tempo ela te destrói. Quem te aplaude no erro é teu amigo, é teu cúmplice na sua decadência. A verdade dói, e dói mesmo, mas é só ela que tira a gente daquele lugar. A gente pode ter uns exemplos aí, claro, da internet, que hoje é muito mais fácil uma pessoa que, sei lá, faz uma brincadeira ou faz uma palhaçada na internet. É muito mais fácil essa pessoa conseguir vários seguidores, curtidas e views do que uma pessoa que tenta expor uma ideia filosófica, uma palavra assim mais inteligente. Não tô querendo julgar ninguém, tô dando a minha opinião em relação ao do que eu vejo hoje na internet. Isso acaba às vezes gerando mais um alvoroço do que uma pessoa que tenta, sei lá, ajudar o próximo, que tenta falar alguma coisa para ajudar as pessoas e tal. E muitas vezes a gente acaba não valorizando a nossa própria palavra. Porque se a gente se sujeita a ficar rindo de certas bobagens que a gente vê na internet, então é porque a gente dá palco para essas pessoas e para situações que preferimos às vezes ver, né? E em vez de falar mesmo a realidade. Porque hoje em dia, às vezes a pessoa tá fazendo alguma coisa ali na internet e tal, que fez uma situação engraçada, e você vai lá e fala: ah, mas não gostei. Vai ser meio difícil que alguém já não vá vir falar assim: ah, porque você é invejoso, porque você não gosta da pessoa, porque você tá morrendo de ciúme. Então fica bem complicado às vezes a gente ter uma opinião própria, sabendo que se a gente for falar a verdade, às vezes vai ser executado por aquilo, né? Fica difícil daí também. E outra coisa, o medo constante de julgamentos e patrulhas. As conversas reais desapareceram. Todo mundo virou como se fosse um ator de novela, interpretando um personagem inofensivo. E essa situação transborda para a nossa vida real, né? O trabalho, a mesa de jantar, com a família, até nos grupos de amigos já de longa data também. Porque hoje a gente abrir a boca e falar aquilo que a gente pensa, fica numa situação como se você estivesse pisando num campo minado. Daí a gente tem que medir cada palavra que falamos. No trabalho, de medo que o RH não vá gostar daquilo que você está falando. Em casa, você mede o que fala para não gerar uma DR desnecessária com as pessoas que convivem. Você tem que medir o que fala também no grupo do Zap, principalmente ali no grupo da família, que é facinho você ter uma treta ali com um parente seu. Mas e sabe qual que é o resultado de tudo isso? As conversas reais sumiram, né? Virou tudo roteiro.
As pessoas viraram atores de novela de época, ensaiando falas politicamente corretas, sorrindo em amarelo para quem não suporta, né? A gente trocou a profundidade das conversas por paz dos cemitérios, porque a paz real, realmente com falsidade, ela nunca vai existir. O que existe é só uma trégua que tá armada. Então imagina ali, você tá numa roda de amigos, você fica com aquela situação, com aquela sensação de estar sufocado, sabe? De você não poder discordar de nada do que os outros falam, para você não virar o assunto da semana. Só que isso acaba como se a gente estivesse usando uma máscara, e por baixo dela não tem um sorriso. Às vezes tem uma decepção clara, né? Você tá ali com seus amigos, digamos ali na pausa do almoço, ou ali num fim de semana, todo mundo começa a conversar sobre uma coisa. Vamos dar um exemplo aí, tipo um time de futebol, a seleção brasileira. As pessoas, nossa, todo mundo jogou bem e tal, e tal, e tal. Todas as pessoas concordando com a mesma opinião, daí de repente você vai lá e fala assim: ah, mas eu não gostei do que o volante fez. Ah, ele não fez tal coisa, ele não fez aquilo que eu queria. Essa seleção não vai muito longe. É só um exemplo, tá? Mas isso já acaba deixando os outros desconfortável. E basta você virar as costas que você já vai virar o assunto, né? É muito complicado, que parece que todo mundo sempre tem um roteiro para falar sobre as coisas e você tem que só balançar a cabeça e concordar. E eu acho errado isso, porque cada pessoa tem que ter sua opinião, tem que ter profundidade nas coisas, porque hoje os relacionamentos, as amizades estão muito superficiais, sabe? Cada um tem uma opinião assim que geralmente é aquela manada, todo mundo pensa igual. E eu acho que não, eu acho que cada um tem que ter sua opinião, tem que saber, claro, tem que saber muito bem o que fala, para não ofender as outras pessoas, mas a gente ter a opinião própria, isso nos faz um ser humano muito mais forte, porque isso gera mais convicções a cada pessoa, e a pessoa, ela não vai se deixar levar tão facilmente, porque às vezes a gente seguindo aquele roteiro, você acaba indo para caminhos que você não queria, por querer seguir a manada, né? É umas situações assim que eu percebo que no dia a dia a gente não dá tanta atenção e deveria dar um pouco mais de atenção nisso. Fica a questão, né? Será que às vezes dentro da sua casa você tá conversando realmente aquilo que você queria, ou você tá seguindo apenas um simples roteiro? Porque eu aposto que um pai e uma mãe que querem o bem pelo filho, por mais que o filho seja revoltado e tudo, eles vão querer falar a real porque se preocupam com ele, né? E eu acho que isso se encaixa muito bem na vida. Porque se a gente for falar só aquilo que as pessoas querem ouvir, a gente vai acabar só jogando mais adubo, como se fosse um adubo contaminado numa planta que vai tratar um pouco e depois vai vir a ruir, né? E eu prefiro, pessoa, que alguém venha e me dê uma bronca sobre alguma coisa errada que eu fiz, do que venha e fale, tá tudo bom, tá tudo certo, sabendo que não é aquilo, né? Que seria a tal da crítica construtiva, né? Às vezes você tem aquele chefe teu no trabalho que você odeia ele porque ele é ruim com você, mas às vezes ele só tá querendo tirar teu potencial máximo. E você só vai acabar vendo isso depois, com o passar dos anos, que você vai mudando como pessoa, né? E hoje a gente vive assim numa geração que a gente tem uma obsessão de evitar o cancelamento. E isso acabou criando uma legião assim de cordeirinhos que dizem amém pra tudo. E isso acabou que veio a morte do debate e o triunfo da hipocrisia, né? E é bem aí que entra o perigo máximo dessa história. A geração sim pra tudo. O cara que diz amém para absolutamente tudo, para não correr o risco de ser cancelado, né? Como eu estava comentando. Isolado,
perderam o selinho de boa pessoa na internet. Quando todo mundo concorda com tudo, sabe o que realmente acontece? O debate morre. A inteligência da gente definha, porque o nosso pensamento crítico não nasce de um consenso. Ele nasce de atritos de ideias, né? De ideias contrárias às outras. Se todo mundo bate palma assim para a mesma burrice que todo mundo fala, né? Não tô generalizando. A hipocrisia reina, absolutamente. A gente acaba criando uma sociedade onde viramos robôs, programados para não ofender ninguém, mas que por dentro estamos todos vazios, com medo e incapaz de sustentar uma convicção própria por mais de 5 minutos. Então isso, às vezes até as pessoas mais inteligentes que existem acabaram sendo domesticadas por medo de falar aquilo que pensam, né? E isso, querendo ou não, com o tempo acaba mais prejudicando nós do que ajudando. Porque o pensamento crítico, a discordância entre as pessoas pode gerar atrito? Pode, mas tem que ter um limite. Porque se todo mundo pensar igual, querer fazer as coisas iguais, a gente vai virar como se fosse aqueles robôs de filme que manda fazer tal coisa, não questiona, não fala nada. E isso para a sociedade é muito ruim, em questão de política, de pensamento coletivo, de socialização com os outros. Já pensou que genérico que é você chegar em casa, você às vezes ter uma opinião sobre uma coisa que não é boa, e você chega e fala pro teu pai ou pra tua mãe, e eles só olham pra ti e diz, beleza, tudo certo. E a gente não quer isso, porque muitas vezes o que é uma visão correta para nós, para outros, pode ser que não. E é bom a crítica, porque isso faz a gente abrir um leque para ter mais visões sobre as outras coisas que acontecem ao nosso redor. Não só em questão de vida pessoal, mas tudo que abrange a nossa volta no dia a dia, né? Continuando, a gente acaba tendo um custo de viver por aparências para ter um alívio, né? De resgatar toda a verdade. Porque, no fim das contas, a pergunta que fica: quanto custa manter esse personagem? Esse ator que esse roteiro que a gente segue? A gente acaba vivendo de aparências e isso acaba... o preço de viver de aparências é a sua própria sanidade. O alívio, assim, de a gente poder resgatar a verdade, de bancar realmente quem você é, de doa a quem doer, né? É impagável, porque você vai desagradar muita gente, muitas pessoas. Vai ter muitas portas que vão ser fechadas, mas as portas que se fecharem para você, para nós, e você ter suas convicções, é impagável. E, como eu disse, a gente vai desagradar muitas pessoas, portas vão se fechar, só que essas portas que vão se fechar para você, elas nunca foram feitas realmente para o seu crescimento, né? Tá aí uma visão que a gente vai acabar entendendo com o passar dos anos, com o passar do tempo, porque se existe uma coisa que faz a gente crescer realmente como pessoa, é a crítica, né? A verdade. E isso acaba colocando um ponto de interrogação aí, e a gente vê até onde essa vida roteirizada vai trazer benefícios e malefícios para nós, né? Então aqui no canal, eu não vim aqui para ficar passando a mão na cabeça de ninguém. Eu vim aqui para realmente falar a verdade e o que eu penso sobre isso, né? Vai ter algumas pessoas que vão se identificar e outras não. E tá tudo bem, tá tudo certo isso. A gente tem que entender que todo mundo tem sua opinião própria. Cada um acredita nas suas crenças. Só que a gente tem que entender que críticas e briga é bem diferente uma coisa da outra. Então, quando você for querer também criticar uma pessoa, querer falar a verdade para ela mesma, saiba até onde você tem que ir e, se precisar,
vá a poucos passos, né? Não vai pegar e jogar tudo, jogar a merda no ventilador para respingar tudo. Seja você, seja autoconsciente. Não viva no piloto automático ou seguindo o roteiro, né? Tá, mas seria isso. Agradeço por assistir o vídeo. Se inscrevam no canal, deixa seu like, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. E aqui embaixo eu vou deixar alguns links aí de produtos e coisas que uso, tá bom? Antes de você ir para o trabalho ou ir para um almoço de família, pare e dá uma pensada. Será que eu tô sendo eu mesmo ou só tô querendo agradar os outros? Muitas portas vão fechar, mas as verdadeiras vão se abrir consequentemente com suas atitudes. Então, seria isso, pessoal. Muito obrigado por assistir o vídeo e até mais.